Fala pessoal, tô começando mais um PandaCast aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou o Felipe e no vídeo de hoje já quero pedir antes de começar você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Gente, estamos aqui com uma convidada muito especial. Ela é diretora global de uma das empresas mais relevantes quando se trata de mercado livre, a Nubimetrics, viu pessoal? E estamos com ela, Juliana Vital. Um prazer ter você aqui, muito obrigado pela presença. O prazer é meu. Obrigado, Felipe. Hoje vamos falar um montão da Nubimetrics aqui do mercado de e-commerce. Que bom. Então, para a gente dar início ao nosso podcast, eu quero entender melhor quem é Juliana, de onde você veio, como começou sua história, tanto Tá bom? pessoal, depois como chegou a conhecer a Nubimetrics, como que aconteceu tudo isso. Legal. Bom, sou a Juliana Vital, tenho 38 anos, trabalho com digital desde os 17, então faz um tempinho, já entreguei a idade aqui, pessoal. Mas, basicamente, comecei a minha carreira como uma coisa que no tempo chamava arquitetura da informação, hoje em dia tem um nome mais bonito, UX. E Ah, aí fui desenvolvendo toda a minha carreira no digital, ajudando bancos, empresas, e-commerces. Na época, os e-commerces estavam aí no seu início, a fazer toda uma experiência excelente, né, para o usuário. Depois eu passei a minha carreira para produto, né, então olhando o produto como um todo, cuidando de produtos. E aí já no nível executivo, como diretora de produto, e fui agregando outras áreas, sempre com essa mentalidade data-driven, né? Como que a gente transforma uma experiência de um produto digital numa experiência com muito êxito, né? Com uma grande taxa de conversão e uma ótima experiência para o usuário no final das contas, e como que a gente transforma todos esses dados em inteligência para o negócio de volta. Então, com esse mindset, eu fui pegando outras áreas de negócio, e aí me tornei diretora de operações, com áreas de customer success, vendas, isso todo. Tentando resumir aqui, gente, rápido, a carreira, né? Todos esses 20 e poucos anos aí de carreira, e ajudando as empresas a transformar os seus resultados baseado numa estratégia totalmente data-driven. E aí eu estava, antes de conhecer a Nubimetrics, estava como diretora de Growth Strategy em outra empresa e recebi uma ligação de um investidor que eu conheço, que trabalhei com ele em uma outra empresa que a gente fez exit alguns anos atrás, e uma pessoa que eu confio muito, e ele falou, olha, tem um amigo que é investidor e ele investe em uma startup muito promissora, que tem um grande crescimento, já é líder de mercado, e eles estão buscando uma Chief Revenue Officer, uma pessoa para cuidar, né, de toda a operação, e eu pensei em você. E aí, na época, eu falei, olha, vindo de você é sempre uma coisa que eu escuto, mas eu não estou aberta a oportunidades, vou conversar, né, para entender, para a gente manter um contato, ter um networking, mas não estou pensando em nada no momento. E aí fui conversar com esse investidor, o outro investidor que é amigo, né, da pessoa que me indicou, e já conectei com ele, gostei muito da ideia, e ele me apresentou os founders da empresa, que é o Andrés e a Pamela, e a conexão foi, assim, automática. Eu lembro que eu desliguei, né, a chamada e falei para minha esposa, sou casada há 15 anos com a Paula, falei para minha esposa, arrumei um problema, que eu não estava buscando, não queria trocar de trabalho, mas a nossa conexão foi tão autêntica, não só, né, visão de produto, visão de mercado, como visão, e é super importante, né, valor. Chega é sempre importante, desde o seu início da carreira até depois, é sempre importante que você tenha uma conexão com os valores da empresa, com os valores dos seus pares, né? As pessoas estão trabalhando com você, e isso é a coisa mais difícil de encontrar, não é a coisa fácil de encontrar no mercado. E pra gente foi uma conexão tremenda, né, nesse sentido, tanto na visão de negócio quanto na visão de valores pessoais, que aí começou o nosso casamento ali. Isso foi em 2020, no final de 2020, acho que em outubro ou novembro. Aí eu pedi para eles esperarem, porque eu queria fechar um projeto legal, não deixar outra empresa com uma situação em aberto. E aí eu comecei na Nubi em fevereiro de 2021, né, como Chief Revenue Officer global, construindo toda essa operação de crescimento. E parece que esses 2 anos foram 8. A empresa tem uma velocidade de crescimento incrível, a gente conseguiu fazer toda uma estruturação gigantesca, né? Criar toda essa área de growth, então, coisas que a gente não tinha antes, Customer Success, Growth Operations, que é o centro de inteligência da operação, onde a gente olha todos os números e todos os processos de cada uma das áreas e toma as decisões com base nesses números e faz melhorias do processo com base nos gaps e nas oportunidades que a gente encontrou nos números. Tem a área de vendas, tem toda a área de demand generation, que é marketing. Tudo isso foi uma grande equipe aí de 80 pessoas que nasceu desde 2021, só de growth, né? Falando, hoje a Nubimetrics tem
140, 150 pessoas, então praticamente aí metade, mais da metade, tá comigo globalmente. E esse é um breve resumo aí de como, eu conheci a Nubimetrics e um pouco da minha carreira. Eu me formei em publicidade, fiz um MBA em administração de empresas, bem distante, né, se você fala do universo digital, esses dois caminhos de estudo, mas na época, quando eu fiz publicidade, eu já comecei o meu primeiro estágio foi numa empresa de e-commerce que tratava dados do e-commerce lá no comecinho, chamava Ebit. E aí, esse foi meu primeiro estágio, eu entrei como pesquisa de mercado e foi onde eu descobri a arquitetura da informação e falei, isso aqui tem uma oportunidade, quero aprender. Tinha poucas pessoas no Brasil que sabiam fazer isso. E aí, me meti nisso e fiz todo o meu desenvolvimento de carreira rápido, né? Estou aí como executiva fazem uns 10 anos já em cargo de diretoria. E na Nube é uma história que está só começando. É uma longa história, é uma empresa que tem um caminho gigantesco pela frente de crescimento. E isso na América Latina e o Brasil um mercado especial para a gente, um mercado muito potencial. E eu vejo que vocês se dedicam muito nessa questão de saber que tem muita oportunidade no Brasil ainda, Claro, e que tem muito mercado aqui para, pô, além de se sofisticar mais o mercado, de vocês conseguirem abranger mais gente para conhecer vocês, claro. conhecer formas de vendas no Mercado Livre ou em outros marketplaces, e até para conhecer um pouco mais você, para o pessoal de casa entender, na questão de UX ou CX, nessa questão, você sempre se viu nisso? Ou você meio que viu a oportunidade e quis abraçar a oportunidade dessa questão? Ou você meio que falou assim: "Pô, eu quero trabalhar nessa área, porque eu É, tenho esses lampejos de, pô, acho que eu tenho um dom aqui, acho que eu gosto disso aqui". eu tinha 17 anos, né, quando eu trabalhava com pesquisa de mercado e vi essa oportunidade em arquitetura da informação, que na época era esse o nome, e eu achei uma coisa extremamente potente, né, como você passa a fazer uma solução pensando na conversão do usuário, pensando em cada step que você põe para ele no caminho, para que aquilo seja positivo e, obviamente, dê o retorno esperado para a empresa, né, que a empresa tenha uma conversão maior. E aí eu entendi que aquilo era uma coisa que eu queria, e além de ser uma coisa que eu queria, eu sempre tive muito claro que, né, o caminho profissional você tem que aproveitar oportunidades de mercado Sim. também. Então era uma coisa que no Brasil tinham poucas pessoas que sabiam fazer, era extremamente valorizado. Eu falei, bom, vou aprender com os poucos que sabem fazer, e muito rápido eu consigo alavancar a minha carreira. E assim foi. Então, esse foi o caminho. Não era uma coisa que eu tinha planejado antes, né? Então, quando eu estava na faculdade, eu já estava trabalhando com isso, né? Eu fiz toda a faculdade de publicidade, mas eu já trabalhava com isso. A faculdade me ajudou, porque na época tinha uma boa parte de criação, tinha uma parte, né, de base de construção de marca, todas as coisas que você acaba utilizando dentro de uma experiência, né? Dentro de um UX, dentro de um CX. Mas aí foi já uma conjuntura de fato, porque eu já estava trabalhando com isso. Ah, que legal. E além do mais, você disse que você conheceu os founders da Nube, que foi uma como se fosse uma paixão platônica, uma coisa à primeira vista, e é muito legal quando tem essa conexão, porque você praticamente você é uma pessoa hoje que quando se fala Nube, vem a Juliana na minha Sim, cabeça. E eu conversei com as pessoas também que conhecem e têm vocês como parceiros e realmente confirmaram essa informação. claro. E no caso, toda essa construção de relacionamento, o quão importante foi pra você meio que se identificar com a Nube antes de você, por exemplo, ser a Juliana que você é hoje? Claro. Eu acho que para mim, e isso é uma coisa muito particular, eu venho de um background de produto, né, então eu construí toda a minha carreira UX e produto. A primeira coisa que eu olho é o produto. Esse produto é promissor? É um produto que tem uma oportunidade de mercado grande? Ok, pode estar num patamar, importante agora, mas quanto que eu tenho ainda para crescer? Qual que é o meu mercado-alvo? Eu ainda já explorei? Quantos por cento eu explorei? A gente está potencialmente habilitado para explorar esse mercado, é um produto promissor. A primeira coisa que eu olho é isso, né? A minha primeira paixão sempre vai ser o produto, é de onde eu vim, é a primeira coisa que eu olho. E na Nube, quando eu vi o produto, né? Quando eu tive a primeira reunião com eles, eles começaram a me contar o produto. Eles estavam me contando uma versão e na minha cabeça eu já estava fazendo outra aqui, falando, nossa, não, ok, esse negócio pode ser muito maior. Enfim, tem um tamanho de mercado aí para a gente explorar gigantesco, o potencial do produto é gigantesco. E a gente tem unidades de negócios aí, a gente pode forçar mais unidades de negócios para explorar. Então, a primeira coisa que eu olhei foi o produto efetivamente. E aí, obviamente, né, depois de algum tempo, o mercado vai moldando, né? Você
com algum tempo trabalhando. Eu trabalho desde os 13 anos. No digital, Caraca. desde os 17, mas desde os 13 eu trabalho. Então, a gente vai entendendo quais são as coisas que são muito importantes convergir com os nossos valores, o que a gente aceita, o que a gente não Sim. aceita, né? Esse é o ponto super importante. E aí, nesse aspecto pessoal, quando eu falei com eles, a gente realmente teve aí uma paixão. Meio que surgiu esse casamento também, né? Esse segundo casamento aí na vida de cada um, que realmente foi assim pra mim e foi assim pra eles também, foi a mesma sensação. Hoje a gente é muito próximo, é amigo, trabalha diariamente juntos e tem esse papo aberto e saímos todo mundo com a mesma sensação, né? Intrigados, o quanto essa conexão foi muito, muito real, né? Então, acho que esse é o caminho. E antes de eu conhecer a Nubimetrics, antes de eu conhecer eles, eu não conhecia a Nubimetrics, eu conhecia através desses investidores, né? O investidor foi uma pessoa que eu trabalhei, e o investidor que é um investidor da Nubimetrics, foram esses que são amigos, né? Eles que me apresentaram inicialmente o projeto. Eu falei, bom, ok, fiz minhas contas ali de tamanho de crescimento, o que dava para a gente alcançar de tamanho de mercado, valuation. Vi que era uma coisa que tinha bastante potencial, e depois com os founders, né, que são gênios, o Andrés e a Pamela, né? A Pamela é CTO e co-founder, então uma mulher que é CTO, né, que fez toda a base de tecnologia. Isso também é uma coisa super importante para mim, né? Ter esse mercado onde a gente consegue fomentar muito mais mulheres em cargos de liderança, principalmente falando de digital, principalmente falando de e-commerce, falando de tecnologia. Então, foi um dos pontos também que me chamou a atenção e eu falei, ok. Hoje no board somos 3 mulheres e 2 homens, né? Então, todo o board aí é formado, né? Os C-levels, a maioria por mulher, são coisas que a gente preza bastante, e esses valores que são muito importantes e que acabou sendo convergindo muito com eles. É que essa questão da representatividade, quando se trata em ramo empresarial, né? A gente vê muito, no Brasil, principalmente, o empresário, o homem é sempre o empresário, e a gente tem toda essa crença no Brasil desde Claro. lá, sei lá quantos É anos, né? estrutural, né? Exatamente. Então, tipo, quando você vê hoje, a gente tem grandes exemplos, por exemplo, a Pentes é um e-commerce gigantesco, que Sim. parceiro nosso, a Emily, inclusive, veio aqui no podcast, Muito legal. conversou comigo, com o Léo, e é muito bom você ver que as mulheres estão tomando esse ramo dessa representatividade, estão sendo mais aceitas nesse mercado, estão sendo muito levadas mais a sério do que antes, que normalmente o pessoal achava que, é mulher, mas só vai saber fazer coisa de mulher. Então, tipo, tá quebrando esses paradigmas da sociedade, tá trazendo mais representatividade, tá dando mais espaço e principalmente mais visibilidade também. E vamos ao ponto que mais me intrigou. O que a Nubimetrics faz Legal. e qual a importância dela para quem vende em marketplace? Funciona para quem tem e-commerce, ou seja, loja, ou só marketplace mesmo? Me conta aí como é que funciona. Vou te contar tudo. Então, vamos lá. A Nubimetrics é uma plataforma de Sales Intelligence, tá? Para vendedores e marcas que vendem hoje no Mercado Livre, tá? Hoje a nossa fonte de dados é o Mercado Livre. A gente tem dados do Mercado Livre nos 19 países que eles atuam, basicamente dados em todos os países da América Latina, né? E o que a gente faz? A gente coleta toda essa informação. A gente não tem nenhum dado super importante, já começar com isso. A gente não tem nenhum dado do usuário, tá? O que a única coisa que a gente coleta do Mercado Livre com as informações que eles passam é o que foi vendido, quantas unidades, a que preço. Ponto. Né? A gente não sabe quem comprou, quem nada disso, tá? Então, com essas informações, o que a gente faz? A gente consegue entregar para o seller uma ferramenta de inteligência de vendas, onde ele tem alguns pilares. Eu vou falar de uma maneira mais rápida aqui, mas a gente divide em 3 pilares. O primeiro pilar, que é super importante para quem está vendendo no Mercado Livre, quem quer começar a vender, quem já é um super big seller, que já vende muito, que é o pilar da rentabilidade. Por que rentabilidade? A nossa plataforma permite que você explore oportunidades. Quais são os nichos de demanda desassistida dentro do Mercado Livre? O que as pessoas estão buscando no Mercado Livre? Qual que é o nível de saturação de cada categoria? É uma categoria que está muito competitiva, que tem uma demanda crescendo, ok. É uma categoria que está muito competitiva e a demanda não está crescendo. É uma categoria que eu deveria me meter? É uma categoria que eu deveria vender? Qual que é exatamente a demanda para o produto que eu já tenho? O produto, por exemplo, se você é um fabricante, vai passar uma marca que vai passar a vender dentro desse canal, você consegue entender exatamente toda a demanda. Onde está a oportunidade para você encontrar o produto perfeito para vender, né? E isso é super importante para você conseguir manter a sua rentabilidade,
não ter aí uma disputa somente por preço, e sim encontrar onde estão os nichos de demanda que você tem uma boa possibilidade de expansão de vendas ali. Então, esse é o primeiro bloco. O segundo bloco é o nível de competitividade. A gente consegue comparar os seus números com a média da categoria. Então, minha taxa de conversão é 2%, que ótimo, 2% é ótimo. Ops, sua categoria tem uma taxa de conversão de 5%. Então já tá 2% abaixo não é bom. do normal. Né? Os top vendedores têm uma taxa de conversão de 4%. Ou seja, você consegue comparar todos os seus números, seus KPIs, com o mercado que a gente chama de benchmarking, que é super importante. E conhecer um pouco a estratégia, né, dos competidores que estão vendendo dentro da mesma categoria que você, os mesmos produtos, né, como que é a estratégia deles. E por outro lado, a gente tem toda a parte de eficiência. A gente tem todo o módulo do Meu Negócio que ajuda o vendedor a entender onde está a performance dele crescendo. Então, curva ABC de produto, né, lei de Pareto, 80-20, quais são, né, os 20% dos Que seus vão gerar os anúncios 80, né? que geram 80% do seu faturamento. Esses você precisa cuidar muito, né? Eles são aí a sustentação do seu negócio. Os outros você precisa ou excluir ou trocar os produtos, trocar o tipo de anúncio, né? Todos os KPIs, crescimento, sazonalidade, né? Onde que está a sua maior sazonalidade de vendas, previsão um pouco de vendas de cada uma das categorias. A gente tem todos esses dados que ajudam os vendedores. E, por outro lado, a gente tem a solução também para as marcas, né? As marcas que são marcas que vendem dentro do Mercado Livre e conseguem entender toda a parte de brand share, né? Qual que é o posicionamento da minha marca dentro da categoria, qual que é o posicionamento de outras marcas que concorrem comigo dentro da categoria, controlar o canal de vendas, né? Então, eu tenho muitas marcas vendem para os distribuidores vendem para o vendedor e o vendedor vende para o consumidor. Elas perdem, né, esse rastreio o que a gente chama de última milha, né? Essa parte aí que basicamente eles não sabem a que preço chegou para o consumidor o produto, o que o consumidor vem buscando qual é o conjunto de palavras que ele busca, As tags, né, mais ou menos. para chegar nesse produto. Enfim, então entender muito toda a parte de forecasting, consegue projetar umas vendas dentro dessa categoria para futuro ou de um produto específico. A gente ajuda toda essa parte, tanto para vendedores quanto para as marcas. E para os vendedores, é muito importante ter toda essa informação, porque eles conseguem ter uma operação muito mais assertiva, né? Eles passam a tomar decisão em cima de dados, a maioria dos vendedores, quando estão começando, não tem margem para errar, né? Não tem tanto fundo de caixa, ele tem que acertar, ele não tem muita margem, então ter toda essa parte é super importante. E para os vendedores que são vendedores que a gente fala, vendedores experientes, que têm um alto nível de faturamento, é super importante também, porque esse vendedor, a briga já vai ser não é tanto mais por margem, e sim por volume, né? Então, como ele ainda consegue se posicionar dentro da categoria, uma categoria tão competitiva, como ele faz para não perder espaço para os outros competidores, então é uma ferramenta que ajuda demais no resultado dos vendedores. Hoje a gente tem aí 8.000 clientes, né, conectados aí na parte de vendedores, mais ou menos, falando nível América Latina. O Brasil já é o nosso principal mercado, né? Então, essa transformação que eu contei um pouquinho desde a minha chegada, a gente apontou bastante as máquinas para o Brasil. Hoje o Brasil já é o nosso mercado mais importante, depois México e outros países. E basicamente a gente já tem mais aí de 200 marcas também usando a solução corporate do nosso produto. Caraca, então, pelo que eu entendi, as coisas mais importantes, assim, que eu como empreendedor e player de drop, né, que eu já fui, eu fico imaginando essa questão de, por exemplo, fazer o benchmark, o que, para quem tá assistindo, a questão de benchmark, para quem faz drop, seria, eu vendo Panda. Ou, assim, melhor, eu vendo canecas. Eu tenho uma empresa que vende canecas. Quem que é meu concorrente? Meu concorrente que vende outras canecas. Eu vou lá, vejo o que ele tá fazendo, o que ele tá vendendo, o que mais performa no site dele, com algumas extensões. Eu vejo, por exemplo, o que tem de bonito no site dele que não tem no meu, por que às vezes o dele converte mais do que o meu. E vou fazendo esse benchmark. Com vocês, com a Nube, vocês meio que fazem esse benchmark com outros anúncios do mesmo produto que tá vendendo, é isso? Com tudo que tá vendendo dentro do Mercado Livre, você tem toda a informação. O importante, e é super importante ressaltar, o quem não importa, né? Não importa quem é o vendedor, esse não é o dado que importa. O que importa é posicionamento e qual que é o resultado desse vendedor. Para você, tanto faz se é a Juliana ou se é o Felipe. O que importa é o primeiro do ranking, segundo do ranking, os que estão mais perto de mim, que estão para pegar. Ali. A gente sempre fala que é importante que o seller tenha uma visão ampla, né? Que ele não vai olhar só para cima.
Ele tem que olhar não só para o topo do ranking, mas ele tem que ficar atento a quem está logo embaixo dele, né, trabalhando para comer a posição, quem está em cima dele, porque afinal de contas ele está trabalhando para comer a posição desses. E o nome não importa, né? Isso tudo ainda tem bastante coisa que a gente até anonimiza para garantir a informação que seja super relevante, mas o que importa é o posicionamento, né? Onde está. E tudo isso você consegue ver dentro da Nubimetrics, não só em relação ao produto, né? Se você é um vendedor que está inserido numa categoria de caneca, você vai ver informação de caneca, né? Toda a informação da categoria que você vende. Obviamente, isso com todos os dados que você já tem registrados dentro das categorias que você vende no Mercado Livre. Além de ver todas as informações da categoria, você tem toda a sua informação proprietária, que a gente trabalha dentro dos módulos para te dar vários insights. Então, por exemplo, a gente tem uma funcionalidade que chama eficiência de conversão. A gente fala quanto está a sua conversão, quanto é a conversão média da categoria e quanto você está perdendo de dinheiro, o que você está deixando de dinheiro na mesa. Né? Justamente porque você não está alcançando essa conversão. E quais são os pontos chaves que você poderia então, vocês fazer. dão esses tópicos do que a pessoa pode melhorar para performar melhor. A plataforma é bem complexa, é bem profunda, né? O seller pode entrar e fazer todas as análises sozinhos. A gente tem feito bastante funcionalidade para facilitar esse caminho, né? Que além dele poder entrar, analisar, baixar todos os reports, fazer análises, a gente também dá vários insights já prontos e mastigados. Mas a ideia é que ele possa explorar, ele e ela possam explorar profundamente a plataforma. Eu acho isso interessante. Uma coisa que eu gosto de fazer aqui é quebrar a objeção. Claro. De quem tá assistindo em casa. Claro. Então, por exemplo, as pessoas que assistem a gente, o pessoal que mais consome nosso tipo de conteúdo, o nosso público-alvo, é quem roda dropshipping ou que trabalha com e-commerce com estoque. Então, qual que seria um benefício, talvez, da pessoa que tá rodando drop que ela teria anunciando no marketplace? Porque, assim, pessoalmente, eu vejo que teria mais escala eu trabalhar no modelo de dropshipping. Por questão de não ter estoque, investir em diversas formas de tráfego, por exemplo, TikTok, Facebook, Google, Taboola. E qual que seria um benefício do marketplace que não teria no modelo de dropshipping, de criação de loja, site? Eu sei que tem uma parte complexa de criação de site, que não é todo mundo que consegue. Mas qual seria o maior benefício do pessoal que tá vendendo em marketplace? Acho que tem algumas coisas, né? Hoje o e-commerce, tudo que passa de vendas no e-commerce, globalmente 50% acontece dentro de um marketplace. Quando a gente fala que E eu gosto muito de falar isso, gente, não tem certo e errado, tá? As pessoas sempre me perguntam, é melhor eu ter minha loja própria? É melhor eu vender no marketplace? Não tem certo e errado. Você precisa analisar as suas fortalezas e as suas fraquezas e entender onde você se encaixa melhor. Vou falar aqui o porquê que vender no marketplace é uma estratégia importante e porque a estratégia multicanal também é uma estratégia importante, tá? Isso não quer dizer que você não tenha que ter sua loja ou que é certo ou errado ter a sua loja, tá? O marketplace, ele tem um controle da demanda. Ele investe muito forte na marca, de uma maneira muito agressiva, para trazer toda a demanda para dentro do marketplace. Então, qual que é o objetivo? Fidelizar os usuários para comprar dentro do marketplace. Com isso, quando a gente está falando para quem está começando e para quem também já é um seller avançado, a gente está falando que o marketplace cuida da demanda para você, né? Toda essa parte de fazer a divulgação, captar leads, o marketplace vai trazer a demanda para dentro sem que você precise buscar isso. A única coisa que você precisa se adequar eu estou alinhado à demanda ou não? É aí onde a gente ajuda diretamente, né? Você está alinhado à demanda? Você está vendendo o que as pessoas estão buscando? Exatamente como elas estão buscando? Então, o marketplace tem diversas vantagens. Além dele cuidar da demanda com uma maneira de força, de investimento, tamanho de marca, que é muito difícil, né, você conseguir atingir sozinho, você tem toda a gama de solução do marketplace. Então, toda a parte... E também é uma gama de solução importante, né? Que a gente fala aí de uma entrega em poucas horas, né? Você tem toda a parte de envios diretamente do marketplace, você tem toda a parte que o marketplace te ajuda para isso. Então, você usa uma estrutura que foi toda pensada e capitalizada para ter a maior share do mercado, né? No mercado de e-commerce, e você está dentro dessa estrutura. Né? Você não vai fazer esse investimento, você está dentro dessa estrutura. Então, é super importante entender quais são as fortalezas do marketplace, né? Que são essas. E, claro, sempre tem pontos a que você precisa fazer uma comparação e entender se é o suficiente para você entrar ou não, se você tem que ter o seu e-commerce próprio. Uma coisa importante de falar é a questão do multicanal, né? Essa questão da experiência multicanal.
você consegue atender os usuários, os clientes, independente do canal. Isso é muito importante. Você ter o seu e-commerce, se a pessoa buscar no seu e-commerce, tá lá, você consegue vender. Se a pessoa busca no marketplace, você também é um vendedor, você está vendendo. Isso a gente fala não só a nível de PYME, né, de pequenas empresas ou pequenos vendedores, grandes vendedores e marcas também, né? É uma tendência já concreta e acontecendo, né, dessa multicanalidade. As marcas vendem no marketplace, tem o e-commerce dela próprio, tem a experiência física e como é que a gente faz para agregar tudo isso e garantir, né, uma experiência de alto valor para o cliente no final, porque para o final o cliente é o mesmo, né? Então, não tem certo e errado, você precisa avaliar quais são as suas fortalezas e as suas fraquezas, se você consegue fazer uma escolha, mas eu particularmente acho que o marketplace é um caminho já estabelecido, já grande parte do mercado acontece ali dentro, grande parte do volume de transações acontece ali dentro, já é um caminho que a maioria deveria estar. Aí eu vejo assim, a gente bateu nessa tecla de e-commerce ou a pessoa trabalhar com marketplace. Mas por que não uni-los? Uhum. Eu fico imaginando, por exemplo, se eu fosse voltar novamente para esse nicho, talvez eu pensaria em fazer algo diferente do que o resto está fazendo. Porque qualquer mercado, se você faz o diferente, claro que você tem uma margem absurda de errar, porque não está fazendo arroz com feijão, mas você pode também estar fazendo algo diferente e disparar para Claro. cima e ter uma taxa muito melhor de aprovação, de aproveitamento desses produtos, de venda, inclusive. Então, é fácil, por exemplo, eu tenho um produto e-commerce, vendo, por exemplo, não é um modelo de dropshipping que eu sei que é muito mais difícil de vender no marketplace, mas, por exemplo, eu tenho produtos de e-commerce, novamente, com a caneca, tenho as canecas em casa, tenho elas lá vendo no meu e-commerce, eu consigo conciliar preço que eu trabalho no meu e-commerce com no marketplace, jogar e anunciar nos dois? Pode conseguir. É importante que você entenda essa sua caneca. Qual é a demanda dentro do marketplace? A que preço médio ela está sendo vendida? Qual que é a saturação nesse produto dentro do marketplace? Tem outros competidores que já estão vendendo muito essa caneca? A que preço? Quais são as características? Está atendendo totalmente a demanda? A gente tem vários tipos de demanda desassistida, né? Tem o tipo de demanda que a pessoa busca um produto e não encontra efetivamente nada. Que ela busca um produto e ela encontra um produto similar, não era o que ela queria, mas Mesmo, ela não né? encontrou o que ela realmente vinha buscando. Então, eu acho que é super importante isso que você comentou, porque quando você tem uma estratégia multicanal, inclusive você consegue trabalhar bem a rentabilidade. Talvez você tenha um produto no seu e-commerce e que você tem aí já um estoque, a sua produção, enfim, que ele no seu e-commerce não tem tanto giro, ele não tem tanta saída. Talvez no marketplace ele seja um produto potencial, né? Então, quando você tem essa informação, você consegue analisar a demanda antes, você consegue entender exatamente que produto você vai encaixar e minimiza seu risco. Você não vai gerar um estoque à toa, Sim. né? Você não vai fazer uma venda ali de produto arriscado, você não vai errar tanto no pricing, porque você já sabe qual que é o pricing que vai se destacar. Então, eu acho que essa é uma estratégia super assertiva. Você ter os dois canais e saber balancear bem esses dois canais. Porque, efetivamente, o muito provável é que o teu produto de vendas campeão no teu e-commerce não seja o mesmo produto de vendas campeão no marketplace. Então, como é que você aproveita essas oportunidades? Inclusive, é uma oportunidade de você rentabilizar muito mais do que quando você tem um canal só. É que eu fico pensando, por exemplo, eu acertei. A gente fala muito de produto vencedor, né? Claro. Você vai fazer um produto vencedor, você vai acertar normalmente aqueles produtos que oferecem uma grande vantagem, que tenham um preço, não digo acessível, mas um preço bom, que tem uma oferta muito boa. O pessoal confunde muito a questão de preço e oferta. Uhum. Não necessariamente um preço baixo é uma oferta muito boa. Claro. Às vezes um preço mais alto é uma oferta muito melhor, um brinde acompanhando, um e-book ou Uhum. diversas funcionalidades juntos. Então eu fico pensando, acertei um produto vencedor aqui no meu e-commerce, tô vendendo pra caramba, mas tem um tempo útil, tem uma vida esse produto, né? Claro. Tipo, sei lá, pode daqui 2 meses parar de vender. E no marketplace eu vejo que não tem tanto essa questão de fazer uma copy perfeita, que agregue, que quebre a objeção dos clientes, porque, ao meu ver, eu posso estar errado, você me corrija, claro. Eu vejo assim, no e-commerce, no marketplace, a diferença principal é essa questão de apresentação do produto. Porque no e-commerce eu vou apresentar minha página de produto, botar meu GIF lá, um antes, um depois, um comparativo. Eu vejo que no marketplace eu consigo, fazer isso
não com todas as coisas que eu teria, as ferramentas, como se eu tivesse no meu site. Uhum. Mas ainda assim converte muito. Mas talvez seja pela questão do nome do marketplace. Ó, tô comprando no Mercado Livre. Talvez essa Uhum. segurança do nome Mercado Livre passar seja algo comparativo a uma copy que agregue. Acho que evoluiu bastante, tá? Claro que o nome, como eu falei, o Mercado Livre, né? Mas o Marketplace, ele trabalha a demanda, né? Então, ele posiciona a marca, Sim. ele trabalha toda a parte de atração de leads, né? Atração ali do funil. Mas, se você faz um comparativo hoje de uma página de produto de Marketplace, uma ficha de produto, do próprio Mercado Livre, para anos atrás, é bem impactante o resultado, né? Hoje o Marketplace disponibiliza muitos espaços para que você seja muito assertivo na descrição do seu produto, e isso sim é um fator de posicionamento. Quando você tem uma descrição extremamente assertiva, né, com todos os itens da ficha técnica preenchido, itens que as pessoas usam, por exemplo, no buscador, ela coloca como um item uma palavra-chave na busca. Você tem muito mais chance de ranquear melhor o teu anúncio, posicionar melhor o teu anúncio, e conseguir atender essa demanda. Então, toda a parte de fotos, hoje já tem bastante, você consegue colocar vídeo. Tem uma coisa que a pessoa sempre procura, digamos aí, não sei, um celular X que tem uma funcionalidade de carregamento rápido. Talvez a pessoa já... A gente mostra tudo isso, né? Como que as pessoas buscam, mas o carregamento rápido... Talvez seja alguma coisa que você já coloca já na primeira foto, faz essa foto bem trabalhada, coloca essa informação na foto, você já... Ar-condicionado é um bom exemplo para isso, porque ar-condicionado tem várias características específicas, técnicas que as pessoas procuram, né? Então, quando você vai olhar dentro do Marketplace, os produtos que estão ranqueando melhor, né? Os anúncios estão ranqueando melhor, geralmente são anúncios impecáveis no seu conteúdo. Todas as palavras-chave que as pessoas buscam estão contidas dentro do anúncio, as fotos são perfeitas, a pessoa consegue enxergar o produto, tem informação na foto, se é dual zone, se não é, coisas que são importantes. Então, nesse quesito, eu acho que já não tem tanta diferença. É claro que você tem o teu look and feel no teu e-commerce, a sua experiência personalizada da sua marca é muito importante, mas você consegue entregar uma boa qualidade de experiência, ótima qualidade de experiência no Marketplace também. E o conteúdo é extremamente relevante. É um dos fatores, uma das variáveis que determinam o posicionamento do seu anúncio. E a gente sabe que no Marketplace, e aí que está a diferença, no teu e-commerce é você. Os seus produtos estão ali competindo entre eles mesmos, né? Sim. Quando a gente está no Marketplace e a gente busca caneca, tem diversos vendedores, né? Cada anúncio pode ser de um vendedor diferente. Então a gente fala ali que se você não tiver nos 200 primeiros resultados, né, nas primeiras páginas, é muito difícil você conseguir vender. Vai ser muito complicado você vender. Então, esse posicionamento é o ponto determinante para a sua taxa de conversão. E esse posicionamento é uma combinação de fatores e a descrição do anúncio é um dos fatores muito importantes. Título, descrição, conteúdo da ficha técnica. Nossa, uma coisa que meio que você foi explicando e eu fui meio que imaginando, né? Questão de branding. Porque se eu pesquisar na minha empresa de caneca, por exemplo, se eu for pesquisar essa questão de, eu não quero vender produtos baratos. Eu quero agregar valor à minha marca a ponto que vale a pena, que o meu consumidor veja que vale a pena pagar o meu produto, esse valor, porque minha marca agrega valor a minha marca e o pessoal vai pagar valor X porque é valor X e ponto. Uhum. Igual iPhone, a pessoa não vai justificar o preço do iPhone no lançamento se ela tem dinheiro, se ela quer. Porque a marca já tá tão consolidada, Claro. o lifetime value da Apple já é tão grande que a pessoa automaticamente já vai comprando. Então eu vejo o seguinte, não é meio que fomentar essa disputa de preço no Mercado Livre, porque assim, para a maioria dos consumidores eu vejo que o pessoal que vai comprar lá, a primeira filtragem que faz é preço. Uhum. Então é o mesmo produto, é a mesma qualidade? Entrega. Acho que é entrega e preço. Duas coisas que o pessoal mais olha é a qualidade do produto, né? Uhum. Não é tipo, essa questão das listas não acaba fomentando essa questão de procura por mais barato? Quando você fala lista, é o número A de... listagem. Tipo, o resultado de isso, busca. A isso. página de resultado de busca. Então, acho que também é uma coisa que aos poucos vem sendo desconstruída, né? A questão de que vender no Marketplace é vender a baixo preço. Nem sempre, né? A gente tem outros fatores que são fatores de ranqueamento, como eu te disse. Sim. Ranqueamento do teu anúncio dentro do resultado de busca. O conteúdo é um deles.
a sua reputação é outra, né? Então, se você fizer uma busca, você vai ver que nem sempre quem está nos primeiros lugares ou os mais vendidos são os mais baratos, né? Tem diversos fatores, é uma combinação de fatores. O preço importa? Importa, claro que importa. Mas hoje, tanto o algoritmo quanto o consumidor olha outras coisas, como, né, você é um vendedor com uma boa reputação? Você tem problemas de entrega? Não tem? Suas perguntas e respostas estão completas, que é super importante. Às vezes a pessoa É verdade. não olhou, não achou uma informação na ficha técnica, porque não cabia, e ela baixa um pouquinho, já tem pergunta e resposta, pum. Olha só, responde bem. Não, responde grosso, não responde, demora para responder. Então, é uma combinação de diversos fatores que geram o posicionamento, né? Não só o preço. Claro que o preço é importante, mas é uma coisa legal, super importante a gente passar por esse tema, porque é uma coisa que fica na cabeça de todo mundo. Para eu vender no marketplace, eu tenho que vender a preço baixo. E não é o caso. Inclusive, você consegue ver diversos casos onde o ticket médio, quando consegue um bom posicionamento ou quando encontra um nicho de demanda desassistido, né, onde você tem uma oportunidade de demanda alta e pouca competitividade, o preço quem vai acertar é você. A demanda existe, o mercado quer comprar, quer pagar e não tem ninguém vendendo. Então, tudo é uma questão de estratégia. E voltando aí no ranqueamento de publicações, é uma combinação de fatores, tá? E aí, só complementando uma coisa que me veio na cabeça aqui, falando do e-commerce, né? Você tem o teu e-commerce com seus produtos, você tem ali os seus produtos estrela. No marketplace, tem vários outros comportamentos importantes. Então, por exemplo, kits vão muito bem. Então, você consegue montar kits. Qual é o meu produto estrela? Qual que é o produto complementar dele que vem na sequência? E se eu fizer um kit desse produto? E se eu vender um produto complementar ao meu produto estrela? Eu olho a demanda. A demanda cresceu muito para um produto X. Já está saturado. Tem muito competidor bem posicionado ali. E se eu vender um produto complementar? Deixa eu olhar a demanda do produto complementar. Quem compra a caneca, compra, não sei, como que chama aquilo? Porta-copos. Uhum. Deixa eu olhar como é que tá a demanda tá crescendo, mas não tenho tanta competitividade. Ok. Acho que um ponto importante do vendedor e vendedora de marketplace, né, além de você ter sua marca própria, ou ser um fabricante, que seja, mas é você ser aberto à demanda, ser flexível, né? Você tem acesso à informação, você vai ter os dados, você pode ter acesso aos dados, né? Com a Nubimetrics, por exemplo, você tem acesso aos dados. Você precisa entender o que está acontecendo nesse mercado e ser flexível. A gente tem casos, assim, incríveis de vendedor que entrou vendendo um tipo de produto, entrou vendendo adesivo, tinha um faturamento X, entendeu que tinha uma demanda ali para uma escultura de MDF, buscou um fornecedor para isso, passou a vender, hoje é vendedor Platinum, vende faturamento altíssimo, cresceu milhares de reais no faturamento. Então, ter essa sensibilidade, essa flexibilidade é importante se você quer jogar o jogo do marketplace, né? Você tem que se alinhar à demanda, é um ponto importante. Claro que se você tem a sua marca própria, os seus produtos, como é que você faz para alinhar isso à demanda? Você também consegue, mas é importante ter essa flexibilidade. Nossa, eu vejo que tem que ter um puta jogo de cintura. Tem que ter. Muito jogo de cintura. Muito. Questão de preço. Às vezes você acorda no dia seguinte, o cara te passou um ranqueamento, pronto, a pessoa já fica desesperada. Já. Mas... Pode acontecer. Então, e pensando nisso, eu fiquei pensando, a Nubimetrics é praticamente o Pixel do Facebook. Eu fico imaginando assim, por questão de dados, qual que seria a diferença? Porque o Pixel do Facebook também pega as métricas dos produtos, Toda a diferença, porque a gente não monitora nada do usuário. É verdade, né? Vocês falam de lead, a gente tem uma API coisas, né? conectada com o Mercado Livre. Quem passa a informação pra gente é o Mercado Livre. Porque vocês não fazem o fulfillment. A gente não tem nenhuma informação da venda, do usuário. O que a gente tem é uma API conectada com o Mercado Livre, e o Mercado Livre passa pra gente número de vendas, quais foram os produtos vendidos, a que preço médio e a data. É praticamente um gerenciador de eventos. Pode-se dizer que sim. Semelhante, assim, a um gerenciador de eventos, né? Lembrando que o Mercado Livre me passa a informação de tudo que aconteceu nesses 19 países, sem citar nenhuma informação do comprador. Então, independente de você ser um vendedor que tenha Nubimetrics ou não, a gente tem todo o dado que aconteceu dentro do Mercado Livre, né? Então, a gente sabe o que foi vendido, a que preço foi vendido e quem vendeu, né? Obviamente, a gente não abre essa informação muito de quem vendeu. A gente faz todas as combinações de fatores, né? Os principais vendedores
top 1 ao top 10, mas é como eu falei, o quem não interessa, interessa a posição, pode ser uma hash, o quem mas enfim. Então, a gente não tem toda a diferença do pixel, isso é muito importante falar. A gente não tem nenhuma informação do consumidor, a gente não tem nenhuma informação do caminho. A única informação que também a gente tem dentro da API do Mercado Livre é o que é buscado dentro da caixa de busca, mas não quem buscou, né? O que é buscado. Eu não sei o que o Felipe buscou, eu sei o que... Mas tem algum dado de região, mais ou menos? Dados de região, sim. Dado de região de venda, né? Região que foi vendido, em que região está o vendedor. Ah, sim, isso é importante. Isso sim. E nesse quesito, eu achei interessante eu gerei uma pergunta na minha cabeça, que o pessoal de casa que tá assistindo aqui ficou encucado com isso também. Se você, Juliana, fosse entrar, vamos supor que você quer sair do CLT, quer se explorar nessa vida, juntou um caixa, quais os 3 nichos que você buscaria para trabalhar dentro do Mercado Livre? Isso é muito... Eu não vou falar um nicho, tá? Eu acho que depende muito de caso a caso. Eu acho que o que tem que buscar é rentabilidade, né? Se você tem e isso é até importante pra gente posicionar para todos os tipos de situação. Se você tem um fundo aí, você tem um fundo de caixa maior, você tem um investimento maior, você pode buscar nichos mais competitivos, né? A gente sabe que categorias que vendem muito, né, eletroeletrônico, brinquedo, são categorias que vendem muito, extremamente competitivas. Você está pronto para isso? Você tem buffer para brigar por volume? Porque brigar por volume, né, Nossa, é um a risco. margem é menor, o ganho no volume, né, te compensa e é maior, mas você precisa estar pronto, você precisa ter os fornecedores exatos. Você tem que estar com um produto que vem sendo demandado, então isso gera um investimento. Agora, falando de um outro cenário, você é um vendedor que está começando. Você ainda não tem muita grana. Você vai capitalizar com a tua própria venda dentro do marketplace. Por onde você começa? Você começa por nicho de demanda desassistida. Então, você vai buscar produtos que vão te dar maior rentabilidade, onde você não vai competir com muitos vendedores, você não vai competir no volume, você vai ganhar mais, porque você está jogando esse jogo com menos gente. Então, você consegue controlar melhor o preço, você tem uma melhor rentabilidade. E você pode fazer isso não com muito investimento, já que você não vai tomar risco, né? Você não precisa fazer um risco muito grande, comprando um volume muito grande de produtos e se metendo numa categoria que é altamente competitiva. É ao contrário. Então, o quesito que você tem que olhar, se você é um novo vendedor, onde tem demanda crescendo, né? Isso a gente mostra perfeito. Qual categoria tem uma demanda crescendo e baixa competitividade? Deixa eu explorar esses produtos e entender quais são os produtos de oportunidade aqui. Isso você deveria buscar. Se você é um vendedor que está começando, mas você tem um grande fundo de investimento, você também pode partir para categorias que estão crescendo na demanda e tem baixa competitividade, mas você também pode partir para categorias que têm crescimento de demanda e alta competitividade. Então, porque, obviamente, crescimento de demanda é uma constante, né? Tem que ter. Você quer entrar, você tem que buscar categorias que estão crescendo a demanda. Mas muitas categorias que crescem em demanda constantemente são categorias altamente competitivas. E aí você precisa ter fortaleza para combater. Então, eu sempre gosto de falar um exemplo claro. Se você tem bons fornecedores, bons acordos, pode ser que você venda iPhone há muito tempo e seja o primeiro da categoria. Mas eu entrei com um acordo diferente, onde eu vendo o iPhone com um preço bom e ainda consigo oferecer alguma vantagem para você dentro dessa venda. Te dou um acessório, te dou o carregador que ninguém dá. Então, porque eu consegui uma negociação muito importante, né? E aí que tá o diferencial. Então, eu não gosto de falar uma categoria ou outra. Eu acho que você tem que buscar isso. É um novo vendedor, você não tem muito investimento, tá começando, vai buscar categorias que vão te gerar mais rentabilidade. Tá? Se é um vendedor com bastante investimento, tá começando, você pode buscar essas categorias, mas pode buscar de alta demanda e de alta competitividade se você tem as fortalezas para brigar nela. E nesse quesito eu acho interessante, talvez, assim, ao meu ver, para quem tá começando, eu iria um pouco pelo lado contrário de produtos eletrônicos, assim, porque eu acho que se dá um pepino, é um pepino muito maior que vai ter que ter um caixa para meio que suprir esse problema. Mas será que talvez os nichos de
casa, cozinha, essas coisas assim. Vendem bastante no Mercado Livre também, né? Coisa pra cozinha Em também. todos os marketplaces, os nichos de casa, decoração, cresceram muito, né? Depois da pandemia, a gente viu aí que as pessoas voltaram a se importar com as suas casas, com a decoração, porque elas passaram a usufruir isso muito mais. Então, se incomodaram com a cortina, que não estava tão bonita, faltava um quadro na parede. São categorias que cresceram muito, né, depois da pandemia. Eu acho que, assim, a questão do eletrônico... Eletrônico é uma categoria gigante, né? Tem diversos tipos de eletrônicos, que são de ticket médio alto ou não, né? Aqui a gente tem um exemplo, né? Vou falar pro pessoal, vocês não estão vendo, mas tem um cronômetro que fica aqui contando o nosso tempo. Eu, por exemplo, tive que comprar esse cronômetro aí. Não tem tanta oferta assim, né? E é uma coisa simples, não é tão caro. Ou seja, se te der um problema de troca, é o que pode acontecer com qualquer produto. Então, assim, não tem muito certo e errado por categoria. Você tem que entender onde está a sua proximidade de fornecedor, o que você consegue de negociação, quais são os tipos de produtos que você consegue ter com uma maior facilidade, com uma negociação melhor. Eu acho que é mais por aí do que qualquer outra coisa. E, obviamente, olhando a demanda, olhando a situação dentro da categoria, né? Eu acho que, mas sim, categoria de casa e construção, casa, decoração, construção, é uma categoria múltipla, ferramentas, categorias que cresceram muito dentro do universo. Isso falando de dados abertos do e-commerce mesmo dos últimos anos, tá? E vendo por esse lado que o Brasil tá tomando, a gente vê que nós, a Cartpanda, a gente também tem uma visão muito ampla sobre o Brasil, a gente investe muito no Brasil, e igual a Nube também, a gente vê acontecendo mais empresas investindo mais no Brasil, no potencial que o Brasil tem. Qual que é a tua visão do e-commerce no futuro aqui no Brasil? O que que você imagina, o que vocês esperam que vai acontecer no Brasil aqui? Você acha que é uma coisa que vai saturar? É uma coisa que quanto mais gente tem, mais vai se sofisticar? Qual que é a tua visão sobre o e-commerce no Brasil? Ótima pergunta. O Brasil é um mercado, e é super importante a gente falar disso, porque o Brasil é um mercado maduro da América Latina, né? Quando a gente olha para outros países e a gente olha para o Brasil, a gente tem um mercado extremamente maduro, extremamente avançado no Brasil. É um mercado onde a gente tem players gigantes disputando esse share, né? Um share aí bem distribuído entre grandes players, o que não acontece tanto em outros mercados. Então, isso é um ponto super importante de falar. Quando a gente vai olhar outros mercados, a gente vê que o nível de desenvolvimento digital do e-commerce em outros mercados da América Latina vem bem atrás do Brasil, né? O Brasil realmente tem um quesito extremamente positivo para isso. O crescimento do e-commerce, eu acho que é um caminho sem volta, né? A gente passou pela pandemia e, gente, é muito bom vocês terem os números na cabeça. Porque às vezes vocês vão escutar assim, o e-commerce cresceu 5% em 2022, que ruim. Não, cresceu 73% em 2020, primeiro ano da pandemia. 73% Nossa, em faturamento é muito dinheiro. Continuar crescendo depois disso é muito dinheiro. Sustentar esse crescimento que aconteceu na pandemia é uma coisa absurda, incrível, e a gente vem sustentando. A gente cresceu 73%, a gente Brasil, tá? 73% em GMV em 2020, se eu não estou equivocada, 27% em 2021. Os dados de 2022 não estão totalmente fechados, tem algumas publicações dizendo coisas distintas, mas em torno de 5%, ou seja, não volta para trás. E a expectativa de crescimento nos próximos anos no Brasil é em torno de 15% ao ano, tá? É um crescimento bastante forte, muito bem sustentado depois de uma pandemia e uma venda que explodiu, né? A gente teve um faturamento explodindo. Continuar crescendo é uma coisa muito importante. O nosso país é um país continental, é o país que mais acessa a internet em horas por dia. São 10,3 ou 5 horas por dia em comparação com outros países que acessam super desenvolvidos, que acessam 9 horas, que acessam 8 horas. Nosso nível de uso de redes sociais é em torno de quase 4 horas por dia também. Legal. Somos os campeões, né, comparado com outros países. Então, isso diz muito... tá, mas por que você está falando isso? Isso diz muito da nossa capacidade de adoção do digital. E o que a pandemia trouxe para a gente foi um caminho de inserção obrigatória, onde muitas pessoas ainda não tinham comprado no e-commerce e passaram a comprar. Tem estudos que dizem que antes da pandemia, em 2018, a gente tinha em torno de
30% da população comprando dentro do e-commerce. E em 2022, a gente tinha 47%, quase 50% da população comprando dentro do e-commerce. Então, gente, ainda tem quase 50% para comprar. Né? Tem muita gente ainda entrando e é um mercado que vai continuar crescendo, é um mercado que vai continuar em expansão. O que a gente conseguiu, né, manter depois da pandemia, um trágico fato, que foi a pandemia, mas ela trouxe, por outro lado, um desenvolvimento para o e-commerce importante. Foi um comportamento que não volta atrás, porque a gente não voltou ao nível de faturamento antes da pandemia. Já validou Já praticamente. validou e continua crescendo, né? Então, é um nível de comportamento que não volta atrás. É claro que as pessoas voltam a comprar no mercado físico, né? No mundo físico, nas lojas, mas aquele comportamento do e-commerce não volta atrás. Ela vai continuar comprando no e-commerce também. Então, o futuro do e-commerce no Brasil é um futuro extremamente positivo, de crescimento, de expansão. Em relação à maturidade, em relação a futuro, eu acho que o que a gente tem aqui, justamente com essa nossa maturidade, esse pensamento de ter uma experiência. A gente vê live, né? A experiência de live commerce, de ter, né, a realidade virtual, olhando ali para dentro do e-commerce. Esse eu acho que ainda está em desenvolvimento, um pouco distante a nível global. Tem soluções, mas pouca na prática ainda as pessoas estão usando isso. Eu acho que a gente tem um caminho ali para cada vez mais uma experiência multicanal. Né? Uma experiência que começa, e isso é super importante, uma experiência que pode começar no físico e terminar no on, uma experiência que pode começar no on e terminar no físico. Como é que a gente integra isso? Venda pelo WhatsApp automatizada, né? Venda pelas redes sociais de maneira automatizada. Como é que a gente faz essa experiência multicanal ser muito eficiente e manter a experiência da marca que você quer entregar? Então, acho que esse é o caminho, né? Esse caminho mais multicanal, eu acho que para o futuro cada vez mais maduro, mais integrado e com uma qualidade melhor, né? Não é aquela coisa, a gente fala, eu gosto de falar multicanal e não omnichannel, porque não é uma questão de você estar em todos os canais. Você precisa estar nos canais que fazem sentido para o teu negócio, que fazem sentido para o teu público, e você precisa estar muito bem. Não adianta ter uma operação que não é eficiente só para ter o canal. Isso já aconteceu lá atrás no Brasil, quando começou a história de omnichannel, abre os canais, mas não de uma maneira eficiente. Então, eu acho que agora, olhando para o futuro, né, a hiperpersonalização, como é que eu consigo capturar um dado de maneira, né, permitida por você em uma etapa do canal e consigo complementar a sua experiência em outro canal, eu acho que isso é extremamente importante. É que eu vejo também a questão do omnichannel que, assim, eu particularmente não investiria em algo que eu não consigo me identificar. Eu vejo muita gente fazendo o seguinte, eu vou patrocinar um jogo de futebol. Quantas pessoas que viram aquilo você conseguiu metrificar? Quantas pessoas entraram no teu funil, que viram tua página, que foram pro carrinho, que adicionaram, quem que passou pelo funil, quem tá frio, quem tá quente. Então, tipo, eu não consigo, por exemplo, fazer um anúncio na TV e eu vou ver quantas pessoas que metrificou. Não tem como, velho. Não tem como. Então eu fico pensando, é uma coisa, tipo, não faz muito sentido, por exemplo, pra carro faz sentido um cara fazer um anúncio na TV, por exemplo. Aí outras formas, no Mercado Livre eu não vejo tanto sentido. Eu vejo o marketplace se anunciando na TV. Mas você não vê um seller que vende no Mercado Livre ou que vende em e-commerce, às vezes, fazendo anúncios na TV, né? Claro. É por isso mesmo o modelo do marketplace, né? O marketplace cuida de consolidar a marca, né, como top one na cabeça das pessoas, e você cuida de ter o produto que as pessoas estão buscando, e esse é o teu papel. Então, acho que com certeza é nesse caminho e, obviamente, é muito bem colocado. Não adianta você estar num canal que não faz sentido, não adianta você estar num canal... A gente que vem do digital, que vem do e-commerce, tem que ter esse mindset de eu consigo medir, eu só posso melhorar o que eu consigo medir. Eu não consigo melhorar o que eu não consigo medir. Então, eu consigo medir a efetividade do meu investimento em um canal? Eu consigo saber qual está sendo o meu retorno sobre esse investimento? Ok. Eu não consigo? Se pergunta se você deveria fazer isso. Você me deixou agora uma dúvida. Caramba, eu vejo até pra quem tá em casa, porque meio que abriu muito minha mente. Creio que pra quem tá em casa também teve esse... Uau, tipo, quando eu tá assistindo aqui, eu particularmente conversando com você, veio tantas ideias que antes eu não parava pra pensar dentro do marketplace como ele possibilita a gente ter vários, vamos dizer,
vários braços de dentro daquela plataforma da gente poder explorar, né? Claro. Tanto essa questão de você poder eu vou avaliar como que eu consigo fazer as vendas no X1, vou avaliar como que eu consigo fazer as vendas no Marketplace, tem um botão comprar agora, e metrificar tudo isso, e como que eu posso fazer meio que esse trade de comparação com produtos de outros vendedores que estão top 1 no Mercado Livre Tendências, nessas Uhum. paradas assim. E é uma coisa que realmente me abriu muito a mente, e acredito que quem tá em casa também abriu a mente também. E pra gente meio que encerrar, eu gostaria de saber qual que é a dica, qual a mensagem que você deixa, tanto para quem acompanhou a gente até agora, quem quer começar, quem tá perdido, o que que você deixa de dica para essa pessoa que tá assistindo a gente nesse momento e não sabe o que fazer? A dica mais importante que eu posso deixar para vocês é a informação, né? O e-commerce, se você está começando agora e quer começar no e-commerce, é o canal que tem informação. Se você não busca, né, informação do mercado, se você não tem dados do mercado, você não pode começar. Você precisa olhar como vem se comportando esse mercado, qual que é a média de preço dos produtos, qual que é a competitividade dentro do nicho que você escolheu. Você tem informação à sua disposição, né? Não faz sentido, se você escolheu fazer o seu negócio dentro do e-commerce de maneira geral, marketplace ou e-commerce de maneira geral, você tem informação. Não faz sentido você não basear a sua estratégia em informação. Quando você baseia a sua estratégia em informação, você está mitigando o risco e sendo extremamente assertivo nos seus resultados. Então, a dica número 1 que eu posso te dizer é essa: busque a informação. Não falo isso por conta da Nubimetrics, tem a Nubimetrics, tem informação que você pode buscar, obviamente não profunda, não tão completa como a gente tem, mas tem informação no próprio Marketplace. Busque informação, dados, para que você possa tomar decisão. E depois, algumas coisas que você precisa conhecer, métricas que são importantes para o seu negócio. E a gente acabou falando da conversão aqui, mas muitos vendedores falam: Juliana, eu preciso olhar uma métrica. Que métrica eu olho? A conversão. A conversão é uma métrica de eficiência. Ela vai dar eficiência, a sua eficiência naquele produto, naquele anúncio, naquele nicho. Então, quando você olha a conversão, você entende a sua capacidade, onde você está perdendo e onde você precisaria melhorar. Ali vai te dar um bom indício, né? Começar com a conversão, que é uma métrica que te olha aí a eficiência. Isso falando mais para quem está começando, porque é muito importante você ter todos os KPIs, todas as métricas monitoradas, mas se você quer começar, e você começando em qualquer marketplace, ele vai te dar, o Mercado Livre vai te dar a sua conversão, você consegue entender como que você está evoluindo dentro da sua estratégia, como também outras ferramentas vão te dar a sua conversão. Então, busque dados, tome suas decisões com base em dados e busque quais são as métricas mais importantes para o seu negócio, monitore elas constantemente. Começa com a conversão e expande para outras. E mitigue o risco também, gente. É isso aí. Juliana, obrigado. Eu que E a agradeço. Cartipanda, a gente ficou muito feliz, e principalmente eu por ter adquirido todo esse mindset sobre marketplace, porque às vezes a gente fica numa bolha de e-commerce, dropshipping, só do nicho que a gente domina. Claro. E aí, quando a gente abre a mente para explorar outros meios e saber outras oportunidades, e principalmente passar para o pessoal de casa o tanto de nichos que a gente pode abranger no digital, é uma coisa que realmente não tem preço, e o pessoal de casa poder acompanhar um conteúdo de qualidade assim que você passou pra gente é um prazer pra mim, principalmente pra Cartipanda também ter te recebido aqui. Não, Queria o te prazer foi agradecer de meu. antemão já. Eu que agradeço, o prazer foi meu. Muito importante o trabalho de vocês, né? Como vocês conseguem levar informação para o mercado, né? Para esses vendedores, essas vendedoras aí que estão nos assistindo. E para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. E o que precisar, tanto de mim quanto da Nubimetrics, sempre à disposição. Muito obrigado, Juliana, de verdade. E para quem quiser conhecer mais o Nubimetrics também, a gente vai estar deixando aqui na descrição. Inclusive, você tem algum Instagram para passar pra gente, ou seja, seu ou da própria Nubimetrics, para o pessoal Tem, conhecer? o da Nubimetrics é Nubimetrics Brasil, né? A gente tem o Nubimetrics em espanhol e o Nubimetrics Brasil, que está todo em português. Pode entrar lá, acompanhar nossos conteúdos. A gente posta conteúdo diariamente, não só da nossa plataforma, mas tendências de mercado, informações super relevantes para quem quer vender mais. O site, né, nubimetrics.com, você consegue ver um pouco das nossas soluções. Nosso produto tem um trial gratuito, sem cartão de crédito, 14 dias, para vocês testarem e entenderem como podem melhorar a performance. Acho que de contato são esses. Meu LinkedIn, Juliana Vital, me encontra lá e a gente pode se conectar e trocar mais ideias.
Perfeito. Obrigado, Juliana, mais uma vez. Eu que agradeço. E para você que acompanha a gente aqui no nosso canal do YouTube, já deixa o seu like, você que ficou até o final, se inscreva no canal, ative o sininho e já aproveita. E para você que tá no Spotify, já salva essa playlist para não perder nenhum episódio do PandaCast. Eu sou o Felipe, tô ficando por aqui. E também não se esqueça de seguir o nosso canal de cortes no YouTube, que é o Cortes do PandaCast Oficial, tá aqui na descrição também. E se você não tem tempo, não tem problema, não arranja essa desculpinha pra gente, porque a gente tem os nossos cortes curtos do TikTok. Só jogar lá CartPandaBR no TikTok e CartPandaBR no Instagram também, que você vai conseguir acompanhar os nossos conteúdos com alta qualidade. Vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal!